dia para você que está com a gente nesta manhã de quinta-feira. Passageiros do metrô estão sem o serviço. A paralisação é um protesto contra a privatização. E por falar em protesto, movimentos sociais de luta por moradia fecharam um trecho da PE 15 em Paulista. Tem visita do presidente Lula a Pernambuco e você vai ver também. Mudanças na entrada e saída do Ceasa para comerciantes e compradores. É que agora todo mundo precisa passar por um reconhecimento digital. Em Olinda, beneficiários do Bolsa Família podem procurar atendimento nos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, para acompanhamento médico. É uma atualização obrigatória e pode evitar suspensão do pagamento. Pernambuco está entre os estados com o maior número de crianças de até 3 anos fora da creche por falta de vagas. Um problema para muitas famílias que precisam desse serviço. E ainda tem atividades acontecendo no Cabo de Santo Agostinho para celebrar os 19 anos da Lei Maria da Penha. O NE1 está só começando e você é o nosso convidado. Agora são 11 horas e 49 minutos. Quem depende do metrô do Recife está precisando de uma dose extra de paciência. É que os trens não estão circulando. É um protesto dos metroviários contra a privatização da CBTU e começou ontem à noite. A paralisação foi motivada pela visita do presidente Lula hoje ao Recife. Gustavo Ferreira vai falar com a gente sobre este assunto. Gustavo, como é que está tudo por aí? A situação das pessoas que dependem desse transporte? Muita gente enfrentou perrengue pela manhã. Nós estamos falando de 180 mil pessoas que dependem do metrô todos os dias. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o NE1 nesse dia complicado, né, para tanta gente. 120 mil passageiros na linha centro, 60 mil na linha sul, é muita gente aqui dependendo do metrô na região metropolitana. Inclusive, Maristela, agora há pouquinho, antes da gente conversar agora ao vivo, antes do começo do jornal, 2 pessoas perguntaram para a gente se o metrô estava fechado ou não. Então foram pegas de surpresa, né? Agora na hora do almoço, finalzinho da manhã, início de tarde. A gente está aqui ao vivo, em frente à estação Recife, a estação central do metrô aqui da região metropolitana. E como dá para ver, os portões estão fechados. Essa paralisação, ela tirou até do comum, né, a imagem que a gente tem durante o dia das pessoas aqui. Muitas pessoas dependem do metrô. Essa paralisação começou às 10 horas da noite de ontem, deve ir até às 10 horas da noite de hoje. Como você disse, Maristela, uma manifestação convocada pelo Sindicato dos Metroviários aqui de Pernambuco. Eles decidiram ontem em assembleia fazer essa paralisação para pressionar o governo federal para que eles não privatizem, para que o governo federal não privatize a CBTU, a operação aqui do metrô do Recife. Com os trens parados, a gente estava vendo agora há pouquinho nas imagens do Globocop, né? As estações ficaram desse jeito que você vai ver agora de novo, com os trens todos estacionados ali. Nenhum trem saiu, os funcionários não trabalharam hoje e com isso sobrecarregou o sistema de ônibus. Então, também temos imagens mostrando muitas pessoas nas paradas, muita gente tendo que depender desse outro meio para poder chegar nos seus compromissos de hoje. Vamos ouvir agora o que disseram alguns passageiros. Nossas equipes logo cedo estiveram tanto no terminal de Joana Bezerra, com Juliano Roque, quanto no terminal do Barro, com Daniel Fonseca. E as pessoas falaram da dificuldade que foi começar esse dia sem o serviço do metrô. Vamos ver. Chega de 6 horas. Já está bem atrasada? Pego de 7 horas no trabalho. Diz uma coisa, hoje vai ter que ir de aplicativo. Isso, já 3 cancelou e agora nenhum está aceitando. Vim do Agamenon, eu peguei o ônibus para vir para cá e simplesmente agora está fechado. Como é que você vai fazer para chegar no trabalho? Tem que pedir um Uber, uma moto, fazer alguma coisa. Foi surpresa. Cheguei aqui os portões fechados. Do metrô. Aí tive que recorrer ao ônibus, né? Que é uma loucura. Aí agora eu tô aqui, né? Na fila esperando, só Deus sabe a hora que eu vou chegar no trabalho. Oxe, muito ruim. Péssimo. Demora do ônibus, muita gente, a gente vem em pé. É muito difícil. Chega atrasado no trabalho. Eu ia pegar o metrô, que eu desço de Joana Bezerra. Eu presto serviço no fórum, ali de Joana Bezerra. Acaba atrapalhando, né? Porque eu estava em outra estação, tive que vir para cá, enfrentar essa fila, e a fila tá grande. Assim, o metrô ajuda muito. O ruim é que ele é sucateado, né? É lotado. Passagem é cara, a gente paga por um serviço de má qualidade, mas ele ajuda.
São reclamações que a gente ouve, né, praticamente todos os dias e mostra, inclusive aqui no NE1, a reclamação dos passageiros sobre as condições do metrô aqui do Grande Recife. E a gente hoje está ouvindo também a reclamação da falta do serviço, né, por conta dessa paralisação de 24 horas. Você está vendo aqui, nós já mudamos de posição, Bruno Campos agora mostra os terminais de ônibus que ficam aqui na estação Recife. Muita gente está procurando essa alternativa que é a única, né, para seguir para outros municípios, para outros bairros aqui da capital, para os compromissos da tarde. Como o serviço de ônibus precisou ser reforçado, algumas linhas foram acionadas. Linhas emergenciais, Jaboatão Barro, Joana Bezerra Afogados, TI Barro, Camaragibe também, a linha Camaragibe-Tipe. E essa operação ela vai ser mantida enquanto durar a paralisação dos metroviários. A previsão, repito, é de que às 10 horas da noite o serviço seja normalizado para os passageiros. O expediente vai até às 11 da noite, né? Daqui a pouco a gente volta, viu, Maristela? Trazendo mais informações sobre essa paralisação e os impactos para quem depende do metrô aqui na região metropolitana. E, claro, vamos ouvir também o que diz o sindicato, né? As pautas de mobilização, de reivindicação do Sindicato dos Metroviários, aproveitando, né, a oportunidade da presença do presidente Lula aqui em Pernambuco. Voltamos já. Exatamente por causa da privatização, né, Gustavo? Essa paralisação foi gerada. Com essa duração de pelo menos 24 horas, deve se estender aí até às 10 da noite. No início falávamos sobre todos os aperreios que as pessoas passaram pela manhã sem esse serviço que é tão importante. E agora essas mesmas pessoas pensam na volta para casa. Mais tarde, como vai ser? Agora a gente observa uma movimentação tranquila, todas as estações fechadas. A gente tem essa imagem de Bruno Campos aí ao vivo para você e a gente traz outras informações ao longo desta edição. Até já, Gustavo. A gente circula agora com a ajuda das nossas câmeras instaladas em avenidas do Recife, da região metropolitana. Aí no detalhe para você a rua Ribeiro de Brito com a rua João de Medeiros. Em Boa Viagem, na zona sul do Recife, a gente observa uma movimentação intensa de carros, inclusive outros protestos estavam previstos para a região metropolitana. A gente vai atualizando ao longo desta edição. Você que está pelo trânsito também participa do NE1, faz o NE1 junto com a gente. Está tendo alguma dificuldade para passar por algum trecho? Manda para a nossa equipe, o QR Code vai entrar aí na tela para você participar mandando pelo nosso canal Globo. Vamos continuar pela zona sul do Recife, agora a Avenida Boa Viagem, no Pina, a gente observa que tem obra no local, máquinas trabalhando, tem trabalhadores por aí, tem um pequeno desvio aí na lateral do trânsito, né? Mas o trânsito segue livre para o motorista, sem engarrafamentos. A situação fica bem mais complicada por aí em horários de pico. Agora a BR-101, ali pertinho do Hospital das Clínicas. A gente observa as pessoas aí atravessando na faixa de pedestres e a movimentação mais intensa do trânsito, já que a gente está se aproximando aí do meio-dia. Daqui a pouco a gente volta a circular por outros pontos do Recife. Olha, tem mudanças no acesso de veículos ao Ceasa, no bairro do Curado, na capital pernambucana. A entrada e a saída do maior centro de abastecimento do Norte e Nordeste agora pode ser por reconhecimento digital. A proposta é facilitar a vida dos motoristas. Daniele Fonseca traz outros detalhes. Esse novo sistema já está valendo em uma das 5 portarias aqui do Ceasa. Agora ela passa a operar de forma digital. A gente vai conversar com o diretor técnico operacional aqui do centro, Charles Gutierre. O que é que muda para o motorista, para o motociclista que for ter acesso ao Ceasa por esta portaria número 5? Muda muito, ele vai ter muito mais conforto, rapidez e segurança. E isso é tudo que eles precisam, de agilidade, para que eles adentrem ao centro, façam suas compras e tenham também facilidade na saída. Como é que funciona na analógica, a questão ali de digitar a placa e nessa digital, a leitura feita por câmeras? As câmeras fazem tudo, não há participação humana, é automatizado. Ele adentra num local específico, as câmeras captam as imagens, ele recebe o ticket de comprovação que tem um QR Code e vai fazer suas compras. Na hora da saída, ele pode pagar pelo aplicativo dele mesmo, do banco dele, ou nos totens que existe dentro do Ceasa, que faz o pagamento manual. E depois ele sai na portaria que ele entrou, no caso, se ele entrou pela analógica, ele só pode sair pela analógica. Se ele entrou por esta aqui, que é automatizada, ele pode sair por qualquer uma portaria, porque o sistema integrou com o outro.
Onde é que essa aqui fica localizada? Para quem estiver fora do Ceasa, né, e disser, já quero inaugurar, já quero entrar pela portaria digital. A novidade fica aqui na P5, que dá acesso a BR-101, BR-232, vindo de Prazeres, vindo do centro do Recife, vindo da Zona Norte. Então é uma portaria estratégica, na via local, é mão e contramão. Novidade também em relação ao acesso exclusivo para motocicletas. Qual foi a necessidade disso e em que facilita? O controle das motocicletas estava sendo impossível, porque não havia um local específico para fazer o registro das imagens. E agora, a partir da P5, todas as outras portarias terão local adequado e as motos sairão todas com o cadastro de entrada e de saída. Atualmente são 5 portarias aqui no Ceasa. Uma já está funcionando dessa forma. Em quanto tempo vocês pretendem que todas façam a migração do sistema analógico para o digital? No prazo mínimo de 60 dias, no máximo 90 dias. Muito obrigada pelas informações. Gente, é isso. A novidade aqui, né, a mudança do sistema analógico para o digital nas portarias do Ceasa. Voltamos ao estúdio do NE1. A gente fala agora sobre o acompanhamento médico para quem é beneficiário do Bolsa Família. Em Olinda começou hoje um mutirão de atendimento nos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 2 da tarde. Esse acompanhamento é preciso ser feito todo semestre para evitar a suspensão do Bolsa Família. A coordenadora do CadÚnico de Olinda falou sobre o serviço. Esse mutirão aqui específico é para as pessoas de área não coberta pelo posto de saúde. Aí começa hoje, dia 14, vai até o dia 29, onde cada CRAS vai ter seu acompanhamento e as pessoas precisam fazer porque é dentro da condicionalidade do Bolsa Família. Por que o acompanhamento da saúde é tão importante para manter esse benefício? Para não ter o benefício bloqueado, porque é uma condicionalidade que é uma obrigação dentro do Bolsa Família. Aí precisa estar com o peso e altura de crianças e de mulheres de 14 a 44 anos, todo em dias e atualizado. O que acontece se a pessoa não aparecer na hora marcada? É possível remarcar ou fazer esse atendimento em outro dia? Sim, a gente está fazendo essa ação, mas nada impede. Se não conseguir vir nas ações, procurar uma farmácia ou uma policlínica, fazer a pesagem, a medição e trazer o CRAS da sua referência. Onde as pessoas podem consultar essa programação e essa convocação, ela vai acontecer novamente durante o ano ou é uma ação pontual? Não, vamos acontecer outras. Como a vigência está aberta e vai até dezembro, essa é a nossa primeira ação, mas possivelmente vamos ter outras ações também. Pode acompanhar no site da Prefeitura que está lá dizendo. Precisam trazer identidade, CPF, o número do NIS e o número do CPF, cartão vacina e se tiver gestante, cartão gestante. A gente segue com outros assuntos. É que hoje, no Cabo de Santo Agostinho, acontece uma série de ações para o Agosto Lilás, que reforça o combate à violência contra a mulher. Lilian Oliveira está com estudantes de uma escola municipal para mostrar para a gente uma dessas atividades, né, Lilian? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela, para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está na escola Ariosto Nunes Martins, que fica no centro do Cabo de Santo Agostinho. Está tendo uma roda de conversa agora com esses alunos. Olha, eles estão aqui todos ouvindo e participando também, né, dessa ação do Agosto Lilás, uma ação que acontece sempre nas escolas, levando informação sobre prevenção e combate à violência contra a mulher. Vou conversar com a Cássia Souza, que é pedagoga e especialista em gênero e políticas públicas, né? Ela coordena também o projeto Meninas em Movimento, do Centro de Mulheres do Cabo, uma ONG feminista, antirracista, que atua desde 1984, né, na prevenção e na disseminação desses direitos. Então, Cássia, muito bom dia. Queria que você falasse um pouquinho dessa ação, o que vocês conversam com os alunos, né, que estão nos anos finais do ensino fundamental. Bom dia, Lilian. Nós, do projeto Meninas em Movimento, junto com o Centro das Mulheres, nós temos uma parceria com as escolas municipais e estaduais aqui do município e trabalhamos justamente a prevenção à violência. Desde a violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, abuso e exploração sexual. E uma das temáticas, essas temáticas se baseiam, inclusive, no enfrentamento à evasão escolar. Nós percebemos que a evasão escolar no município ela acontece
por fatores externos à escola. E é preciso nós debatermos esses fatores que estão na sociedade, que impedem os meninos e meninas de estarem na escola. Então, a gente trabalha desde a mulher adulta, o Centro das Mulheres do Cabo, desde as meninas, desde cedo, empoderando essas meninas e mulheres para que tenham uma vida sem violência, que é um direito de todas e todos. E o espaço na escola é um espaço importante, porque nós conseguimos dialogar não só com as meninas, mas com os meninos também, construindo uma outra sociedade, uma sociedade sem violência, discutindo novas masculinidades. Então, nesse agosto lilás é importante, porque envolvemos todas e todos nesse enfrentamento à violência doméstica. Cássia, muito obrigada, viu, pelas informações. Ela falou das ativistas, né, as jovens ativistas. A gente tem uma aqui que é a Auriane, tem 14 anos, né, Auriane? Já é ativista do Centro das Mulheres do Cabo. Me conta um pouquinho como é que funciona na prática e como é que você passa isso para frente também. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso dizer que a minha vida mudou completamente depois que eu passei a participar desse projeto. Eu abri muito a minha mente em todos os quesitos e principalmente aprendi muito sobre os meus direitos. O projeto das mulheres, ele nos lembra que nós não devemos ter medo de nada e nem de ninguém. Esse projeto é um projeto eficaz nas nossas vidas e que abre a mente de várias meninas em todos os quesitos, em todas as áreas, e que hoje nós somos pessoas mais inteligentes e que sabemos que temos uma rede de apoio. Então, eu quero passar aqui uma mensagem e quero falar para vocês que se vocês não tenham medo de nada, denunciem, procure ajuda, procure apoio e que lembre-se, vocês não estão sozinhos. Obrigada, viu, Ariane? Recebendo os aplausos, aí uma fala incrível, uma fala linda, né? E ela tem 14 anos, gente, então tá desde cedo já nessa luta, conhecendo os direitos, né? Sabendo o que pode e o que não pode, também compartilhando esse conhecimento com outras pessoas. Aqui comigo tem a Gisele Pereira, que é coordenadora da Unidade de Prevenção da DPCA, que é o Departamento de Polícia da Criança e Adolescente. Hoje o departamento está aqui convidado pelo Centro das Mulheres que está realizando essa ação. Então, Gisele, queria que você contasse também como é que o departamento atua e nessas ações, o que vocês passam para os adolescentes, né, de importante para que eles também entendam esses direitos. Bom dia. Bom dia. Enfatizando, né, o mês de agosto, que é o mês lilás, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente quer enfatizar também a importância da política pública voltada para a criança e para o adolescente. E aí a gente trabalha com prevenção dentro das escolas, da comunidade escolar, em comunidades, em igrejas, com o programa Prevenção Legal, porque a gente quer ressignificar também a polícia, ela não somente civil, não somente trabalha com investigação, mas ela está ali, dentro dos principais espaços de políticas públicas em favor da criança e do adolescente. Hoje, além da pauta do enfrentamento à violência contra a mulher, vocês também estão trazendo outras pautas urgentes, né, de temas que estão aí na mídia, nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Isso, por conta dos números, né, de violência, o mapa de violência, o município do Cabo é um território prioritário nosso, e aí a gente trouxe a pauta do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. As mídias, né, enfim, todo tipo de violência contra a criança e adolescente é tema de trabalho e de enfrentamento da nossa equipe. Gisele, muito obrigada, viu, pelas informações. Conversei com Gisele, com a Auriane, com Cássia. Daqui a pouco a gente volta, Maristela, para falar de outras ações que vão ser feitas aí durante todo esse mês, que são feitas durante todo o ano, na verdade, mas que nesse mês de agosto ganham um reforço, né? Então daqui a pouquinho a gente volta contando mais dessa atuação do Centro de Mulheres do Cabo, que é uma ONG, né, como eu disse, que funciona desde 1984 na proteção dos direitos da mulher. Volto contigo. Bem importante essa ação, né, Lilian? E agora todos são multiplicadores também dessa informação. Vamos seguir com outros assuntos, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente traz informações porque tem protesto na Avenida Cruz Cabugá, no Recife. Pessoas ligadas a movimentos sociais de luta por moradia estão em frente à Contax. Mais cedo, manifestantes também bloquearam uma das faixas da PE 15, no sentido paulista, centro do Recife, bem em frente ao terminal de ônibus Pelope da Silveira. Os motoristas precisaram desviar pela pista exclusiva dos ônibus. Olha só quanta fumaça. E a gente traz novas informações sobre a paralisação do metrô. Metroviários protestam contra a privatização do serviço. E passageiros sofrem os prejuízos de ficar sem os trens.
Vamos com imagens da área central do Recife. A gente dá uma olhadinha agora no céu, né? Céu com algumas nuvens. Não chove agora. Agora, 12:07. O NA1 volta em instantes. Agora, 12:11, tem protesto na área central do Recife. Pessoas ligadas a movimentos sociais de luta por moradia estão em frente à antiga Contax. Natália Dielu traz as informações para a gente. Oi, Natália, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da rua 24 de agosto, uma rua que fica bem próxima à Avenida Cruz Cabugá. Os manifestantes chegaram aqui há cerca de 25 minutos, estão aguardando a chegada de outros manifestantes, porque eles devem seguir para a Avenida Cruz Cabugá, onde o trânsito deve ser interrompido, né, para esse protesto que fala principalmente, que se manifesta principalmente sobre a questão da moradia, né? O presidente Lula e o ministro das Cidades, Jader Barbalho, estão aqui no Recife, né? Inclusive a gente conversou com a liderança desse movimento que está no DR, na sede do DR, aguardando, né, um encontro onde o ministro Jader Barbalho está, porque o ministro se comprometeu em receber essas lideranças para ouvir as reivindicações. As reivindicações contestam as metas do Minha Casa Minha Vida, né? Atualmente o programa prevê a construção de 20 mil unidades habitacionais para áreas urbanas e 30 mil para áreas rurais em todo o país. E segundo essas entidades que hoje se manifestam, né, em vários pontos do Recife, o número ideal deveria ser de no mínimo 200 mil unidades. Eles também pedem menos burocracia para acesso aos recursos. Então, a gente está vendo algumas pessoas que vivem em ocupações, outras que vivem de aluguel e que necessitam bastante dessa questão de moradia e por isso estão aqui reunidos, né? Por enquanto, o trânsito está seguindo normal, apesar de essa ser uma rua muito tranquila. Poucos carros passam por aqui. A Avenida Cruz Cabugá também segue normal, mas existe então essa informação de que a avenida deve ser bloqueada. Mais cedo, esses movimentos sociais bloquearam uma das faixas da PE 15, no sentido Paulista Centro do Recife. Esse vídeo chegou pelo nosso canal Globo, vocês vão acompanhar essas imagens de mais cedo. Havia muita fumaça e esse protesto aconteceu em frente ao terminal de ônibus Pelópidas Silveira. Os motoristas precisaram desviar pela pista exclusiva dos ônibus. Então a gente segue por aqui, né, acompanhando essa movimentação. Daqui a pouco a gente também vai ouvir, né, a reivindicação, a fala de algumas dessas pessoas que estão hoje reunidas protestando pela moradia no Brasil. A gente volta com você, Maristela. A gente vai acompanhando esses protestos que estão acontecendo na região metropolitana, já por causa da visita aqui do presidente Lula, que está cumprindo a agenda. Daqui a pouco, então, Natália Dielu volta com outras informações para a gente. A gente volta agora a falar da paralisação do metrô do Recife. Os metroviários fazem uma manifestação em protesto à possível privatização do serviço aqui no estado. Gustavo Ferreira está acompanhando. O que diz a categoria, hein, Gustavo? Maristela, a pauta principal de reivindicação do Sindicato dos Metroviários aqui de Pernambuco é contra a privatização do serviço. Aqui a gente continua em frente à estação Recife, do metrô, da região metropolitana, e como vocês podem ver na imagem de Bruno Campos, o portão segue fechado. Agora há pouco eu conversei com o presidente do Sindimetro, que é o sindicato, né, dos metroviários aqui de Pernambuco. Além deles serem contra a privatização da CBTU, uma privatização que já foi anunciada, inclusive, pelo governo federal há alguns dias, eles também pedem um novo modelo de gestão, inclusive autossustentável financeiramente, né? Eles cobram do governo federal mais recursos, mais investimentos para melhorar o sistema sem precisar privatizar, sem precisar repassar para a iniciativa privada. Vamos ver o que mais disse Luiz Soares, que é o presidente do Sindimetro. O presidente Lula, em sua campanha, prometeu requalificar o sistema e não privatizar. E recentemente tivemos a notícia, né? Inclusive a semana passada o ministro da cidade esteve aqui dizendo que vai conceder o metrô do Recife
a governadora Raquel Lira para privatizar. Nós somos contra essa posição. Eu acho que essa posição é ruim para o povo que utiliza o metrô, porque onde foi privatizado, a situação piorou, o sistema piorou e aumentou a passagem. A gente não quer isso para a nossa população. A gente quer uma tarifa social ou uma tarifa zero e um sistema de qualidade eficiente que atenda a população. A partir das 22 horas vai ser reaberta a população. A partir das 23 horas já encerra o expediente. É um expediente muito curto, mas amanhã, sem sombra de dúvida, a partir das 5 horas da manhã vai estar funcionando normalmente. Caso não aconteça nenhuma negociação que a gente possa negociar com o governo Lula, a gente vai voltar para uma nova Assembleia na perspectiva não só de ter uma paralisação de 24 horas, mas dessa vez se estender por mais tempo ou por tempo indeterminado. Reforçando então, Maristela e todo mundo que está acompanhando a gente no NA1 de hoje, às 10 horas da noite o metrô volta a funcionar. O expediente vai até às 11 horas, então vai ter um expediente bastante curto ainda no final da noite de hoje e amanhã, às 5 da manhã, vai funcionar normalmente como todos os passageiros esperam, né? São 180 mil pessoas que dependem do metrô todos os dias. Agora eu vou pedir para a gente ver mais uma vez como é que está a movimentação aqui ao lado dos ônibus. Tem poucas pessoas agora esperando por esse serviço, né? Lembrando que com a paralisação do metrô, o Grande Recife fez alguns reforços em linhas de ônibus, como a 200, a TI Jaboatão Parador, a TI Cajueiro Seco Rua do Sol, a TI Cabo, a Cabo Coab, TI Cajueiro Seco, TI Aeroporto Afogados, TI Tancredo Neves Conde da Boa Vista, TI Camaragibe Centro e TI Camaragibe Derby. E também ativou algumas linhas emergenciais, viu? A linha TI Jaboatão, TI Barro, TI Joana Bezerra, TI Afogados, TI Barro e também a TI Camaragibe TIP. Essa operação emergencial e com reforço do Grande Recife vai funcionar até às 10 horas da noite, quando deve terminar essa paralisação dos metroviários aqui no Grande Recife, aqui na região metropolitana, e aí os passageiros vão poder voltar a usar esse serviço que é tão importante todos os dias. Maristela. Obrigada, Gustavo, pelas informações. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. E a gente segue agora para a Praça do Derby, na área central do Recife. Quem está por lá é Joab Alves. É um ponto onde sempre tem muita gente nessa hora do almoço, né, Joab? Circulando, indo para o intervalo, né, do trabalho, seguindo para os compromissos da tarde. Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E pense numa movimentação por aqui, viu? A gente vem acompanhando, né, desde cedinho essa movimentação dessa quinta-feira aqui no Recife, e aqui no Derby não é diferente. O pessoal aí tentando seguir para os compromissos. Já ouvi muita gente aqui no ponto de ônibus. Deixa eu girar aqui a tela para você de casa acompanhar com a gente como é que está o cenário aqui. Algumas pessoas saíram de casa cedinho para tentar chegar no horário do trabalho. Algumas pessoas que também dependem do metrô estão aqui no ponto, esperando, aguardando, né? Tentar aqui falar com a amiga. Tudo bom? Muito boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Rosana. Rosana, me diga uma coisa, tá indo para onde? Essa questão do metrô hoje, né? Atrapalhou a sua vida hoje? Sim, que eu pego o metrô, né? Eu desço em Joana Bezerra e vou pro Shopping Recife. Aí tive que pegar, para vir pro Derby para pegar o ônibus Boa Viagem. Complicado, você me falou também anteriormente que até se organizou mais cedo hoje para tentar chegar no horário. Exatamente, para não chegar atrasada, né? E os ônibus, a gente está percebendo aqui que está bem movimentado também. Aumentou, né? O fluxo, aumentou. Qual é o seu nome? Rosana Muniz. Rosana, boa sorte para você, viu? Obrigada. Nessa quinta-feira chegar no horário do trabalho. Gente, vamos conferir um pouquinho aqui do movimento do trânsito também. A gente estava em Boa Viagem, a gente demorou para chegar por aqui, uma média de 35 minutos. E a gente vê realmente que hoje o trânsito ele está mais pesado. Muita gente, inclusive, com o celular na mão, tentando aí conseguir um carro, uma moto, para tentar chegar no horário do trabalho. Conversei com um estudante que conseguiu pegar agora há pouco o ônibus e me disse o seguinte, que estava desde 6h30 aguardando o ônibus e todos passaram cheio. Ele estava indo para a Universidade Federal aqui de Pernambuco e chegou na universidade às 8 horas da manhã. A você que está acompanhando agora essas imagens mais uma vez ao vivo, eu convido para você ver essa movimentação aqui na Agamenon Magalhães, sentido aqui Ilha do Leite, Boa Vista e também o centro da cidade. Maristela, é com você.
imagem, Joab. Temos também a imagem do nosso Globocop que está sobrevoando esta região, sempre muito movimentada, né, neste horário de almoço, agora 12h20. E você acompanha essas imagens, se esse é o teu caminho, como o Joab falou, o trânsito está bem pesado hoje, né, com protestos pela manhã, com dificuldade para chegar ao trabalho, para chegar aos compromissos, né? Todo mundo chegou um pouco atrasado hoje, né, na universidade, quem tinha compromisso no médico, ou seja, uma situação bem complicada mesmo, e a gente vai atualizando as informações ao vivo do trânsito para você, mostrando a circulação aí na área central do Recife, para quem está se deslocando também para a zona sul da cidade, transitando aí, seja de ônibus, carros, motos, muitos motoristas de aplicativo hoje também trabalharam um pouco mais, não deram conta da demanda, porque muita gente sem o metrô precisou recorrer a um transporte alternativo, e você vai fazendo esse passeio junto com o nosso Globocop. Agora é hora do calendário do NE1. Foi pelo Canal Globo que a gente recebeu essas imagens aí, que você está vendo agora aí na sua tela, da rua Doutor Inocêncio Filho, no bairro de Areias. É assim que os moradores dessa rua ficam quando chove. Eles disseram que esses vídeos foram feitos em fevereiro, mas que esse cenário se repete nos dias de chuva. Uma situação bem difícil dos moradores por aí, olha só quanta água, né? As imagens que nós recebemos pelo nosso Canal Globo. Vocês nos chamaram, claro que nós fomos. Bruno Fontes conversou com os moradores dessa rua e eles contaram como é viver nessa situação. Vamos ver. Parece até que eu estou no primeiro andar, mas não é isso. Aqui é um batente que o morador construiu. Eu estou na rua Doutor Inocêncio Filho, na comunidade de Jardim Uchoa, aqui no bairro de Areias, zona oeste aqui do Recife. Aqui tem esse batente que funciona como uma barreira. Isso é porque quando chove forte, toda essa rua aqui praticamente desaparece. A água bate aqui, esse outro lado também, ó, olha a marca da água. E mesmo quando faz sol, agora está fazendo, a lama fica empoçada, junto também com a água de esgoto. E aí o que é que aparece? Bichos, insetos, ratos, baratas, moscas. Foi Dona Quitéria que chamou a gente, está aqui com outros moradores. E quanto mais a gente vai entrando, mais os problemas aparecem. Dona Quitéria, quanto tempo assim essa rua? Oxe, mais de 35 anos dessa situação. Há 11 anos ou mais de ano que eu perdi um irmão com a doença do rato. Morreu. Tem muito bicho aqui por causa dessa água. Oxe, então. Não é ratinho, não é gato. Cada um. Eu sou cristã e passei mais de uma semana sem ir para a igreja porque não tinha condições de a gente sair aqui. Nossos filhos, nossos netos não têm o direito de brincar, porque a rua, quando está melhor nessa situação. Olha só, é aqui a casa da senhora. Olha a base pessoal dessa casa. Aqui é como se fosse no nível da rua. Mas como entra a água, olha o que ela fez. E já entrou, viu? Nessa altura já entrou água. A senhora teve que levantar a casa, né? Tive que levantar, e mesmo nessa altura já entrou água. A minha filha, que era dali, perdeu tudo, mora aqui atrás da minha casa. A casa dela está interditada pela Defesa Civil. E quando chove, eu é que dou abrigo. Não só ela, como meu outro filho mora lá na frente. Então a gente dorme tudo por aqui, orando para que a água não chegue na minha casa. João Campo, né, prometeu pra gente, veio aqui, disse que ia ajeitar a rua, que ia dragar o rio, no fim, fez aí alguma... Qual é o rio que tem aqui atrás? É o rio Tegipió. É o Tegipió. Exatamente. Mesmo com aquelas obras da prefeitura... Nada, aqui piorou. Tem uma parte aí que foi drenada. Aí o que aconteceu? Alargaram e a nossa continua estreita. Então, quando chove, não tem condições da largura que está aqui arcar com toda essa água. A água desce então, para cá. Vem para cá. Aqui é dengue, é tudo que não presta. Já fiquei doente já por causa de dengue, já por causa disso aqui. Aí a situação é... E a prefeitura sabe? A prefeitura sabe dessa... Sabe, não tá nem aí pro povo, meu filho. Tá nem aí pro povo. Choveu, já tudo enche aqui, tudinho. Não tem nem como passar, pessoa. Isaac mesmo não pode vir aqui pra rua. Vem não. Só fica dentro de casa. E vocês têm que passar por essa água. Tem que passar por dentro de água. Vai passar pra onde? Tem nem canto pra passar. Só tá desse jeito porque tá fazendo sol.
Porque se tivesse chovendo, a gente não tava nem aqui. Faz uns 12 a 15 anos que meu irmão faleceu com doença do rato. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Faz muito mais. Então, quer dizer, a gente fica com medo por causa disso. Quando tava chovendo, aí eu mesmo passei para levar minha filha de 9 anos num braço, sem poder, que eu tenho problema de coluna, mas eu tive que passar por aqui por dentro. Quer dizer, a gente tenta se livrar a nossos filhos e a gente. A gente vai morrer no lugar deles. Bora então fazer o seguinte. Abrir o calendário, tá aqui a página, mês de agosto. Certo? Vamos fazer um acordo. Bora. Maristela vai agora lá no nosso estúdio trazer a resposta da prefeitura e marcar uma data de cobrança. Pronto. Fechado? Fechado. Tem esperança, Quitéria, que isso se resolva algum dia? Eu creio que vai ser resolvido. Em nome de Jesus. É verdade. Pronto, Maristela. Agora a gente vai fazer essa cobrança. Procuramos a Prefeitura do Recife para falar sobre a rua que mostramos na reportagem. A Prefeitura disse que o local vai ser contemplado pelo programa de requalificação Promorar Recife. De acordo com a Prefeitura, a partir do primeiro semestre do ano que vem, a comunidade de Jardim Uchoa, onde fica a rua, vai receber obras de infraestrutura de saneamento, pavimentação, abastecimento e drenagem. Sobre o rio Tegipió, citado pelos moradores na reportagem, a Prefeitura explicou que o próximo trecho, que será dragado no início do próximo ano, vai contemplar a comunidade. A Prefeitura também informou que o Promorar tem um escritório na rua Novo Horizonte, em Areias, e que os moradores podem procurar por esse escritório para tirar dúvidas sobre esses serviços. Então, dona Quitéria, pega aí o calendário que Bruno Fontes deixou por aí. Marca a nossa volta para daqui a 10 meses. Estava aberto aí no mês de agosto. Abre agora comigo aqui no mês de junho. Nós vamos marcar o dia 15 de junho. É uma segunda-feira. Está marcado, então, o nosso calendário, a nossa volta à comunidade para ver o que foi resolvido por lá. Pacientes que fazem tratamento oftalmológico na Fundação Altino Ventura reclamam da dificuldade para marcar consultas na instituição. Algumas pessoas têm problemas urgentes na visão, passam o dia ligando para o número da central de atendimento e não conseguem. Na tela do celular aparece a quantidade de ligações feitas para o número de marcação de consultas da Fundação Altino Ventura. No mesmo dia, foram 189 tentativas. É o que tem vivido esta mulher que não quis mostrar o rosto. Faz 5 meses que ela tenta marcar uma revisão da cirurgia de catarata para o pai dela, de 79 anos, e não consegue. Você fica tentando, de repente você consegue. Aí ele diz que aguarde, você está na posição 25, eu fico aguardando, depois ele diz que você está na posição 22, eu fico aguardando e não tenho realmente êxito. Então eu não estou conseguindo marcar por esse canal que a Fundação Altino Ventura disponibilizou. Contou que há 12 anos o pai perdeu a visão de um olho. No outro, passou pela cirurgia de catarata. A filha está preocupada. A cirurgia foi tudo ok, o atendimento lá, quando a gente chega, é muito bom, não tenho do que reclamar. Mas aí, ele precisa voltar para fazer a revisão, e essa revisão eu não estou conseguindo marcar. Ele tem cerca de 80% só, esse olho. Situação parecida vive seu Rosimar. Desde outubro do ano passado, espera uma ligação para retornar ao oftalmologista depois dos exames que fez. Chegaram a ligar, mas ele não conseguiu atender na hora. Eu escutei uma ligação, que eu corro para pegar a ligação, eu vi que era Altino Ventura, mas a ligação caiu. Então não teve mais ligação de volta. Corri no Altino Ventura da Boa Vista, cheguei lá, o que foi que a mulher disse? Não tem nenhuma marcação, não estou falando de marcação, porque acabaram de ligar. Não, quem liga não é nós, quem liga é uma empresa terceirizada. E o senhor está assim desde outubro do ano passado? Esperando por essa volta, eles não têm. Há mais de 20 anos, perdeu a visão no olho direito por causa de uma pancada. No olho esquerdo, tem glaucoma. Precisa ter controle da pressão do olho e o uso regular de colírio, que ele não está recebendo porque precisa da receita do médico. Rosimar era pintor de carro e fazia manutenção em eletrodomésticos. Com a visão comprometida, não está conseguindo mais dar conta do que fazia antes. Eu tenho que deixar, que nem eu tenho. Geladeira de cliente aí atrasado, por causa de quê? Por causa de um serviço de uma solda, que tem que ser feito.
Então não consegue fazer, porque minha visão não ajuda. Né? Este médico oftalmologista disse que nos 2 casos que mostramos, é preciso acompanhamento médico regular. Pode haver sim uma inflamação, pode haver um aumento de pressão intraocular e o paciente precisa retornar para a consulta periodicamente. Além disso, ele tem que ter sim uma atenção redobrada por ser olho único. E reforçou o quanto o olho é uma parte delicada e que precisa de cuidados específicos. É um órgão muito especial, né? São células muito especializadas e qualquer alteração é importante que volte e seja avaliado pelo especialista. O paciente com glaucoma, ele tem já um fator de risco importante. Afinal, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Enquanto isso, Rosimar segue tentando ligar e nunca tem o retorno que precisa. Bem-vindo à Fundação Altino Ventura. Digite o ramal desejado. A chamada, ela fica o tempo todinho assim, ó. Já vai em quase 2 minutos. Fica o tempo todinho assim, ó. E quando você não aperta, a ligação cai, dá por encerrada. De acordo com a Fundação Altino Ventura, os procedimentos são agendados diariamente por meio de ligações feitas pela instituição para os números fornecidos pelos pacientes. Ainda segundo a nota enviada, a Fundação está ciente dos problemas apontados e tem investido na melhoria dos sistemas de atendimento, que deve ser concluída em novembro. Segundo a Fundação, foi iniciado neste mês de agosto um processo de recadastramento de todos os pacientes para a atualização de endereços residenciais, e-mails e telefones, visando melhorar a comunicação e agilizar esses atendimentos. Ontem, aqui no NE1, nós mostramos os transtornos causados no trânsito por causa de uma obra da Compesa na Avenida Sul, na área central do Recife. A companhia confirmou que a obra faz parte do programa Cidade Saneada, para a ampliação dos serviços de esgotamento para bairros do Recife. E que na Avenida Sul é a implantação de uma linha de recalque de esgoto que é construída com tubulações de grande porte. A Compesa disse ainda que a expectativa é concluir esta etapa até o dia 30 de setembro, incluindo serviços de pavimentação de todo o trecho relacionado à obra. Pernambuco é o 5º estado do país com o maior número de crianças até 3 anos fora da creche. São quase 150 mil meninos e meninas que estão fora da creche por falta de vagas. O estudo foi feito pelo Todos pela Educação. São 6h30 da manhã na comunidade Entrapuço, no bairro de Boa Viagem. Enquanto Poliana se apressa para arrumar a bebê Yasmin, de 8 meses, o marido organiza o filho, de 3 anos. É o começo de mais um dia corrido. Eu trabalho em Recife e em São Lourenço. Tenho que me distribuir entre os 2 lugares no momento. E aí a questão mais é a minha filha menor, de 8 meses, que eu não consegui vaga na creche, porque ela nasceu um dia antes da gente conseguir fazer a matrícula na prefeitura. A esperança veio com o anúncio de uma nova creche, a 14 Bis, feito pela Prefeitura do Recife. A gente conseguiu uma vaga no 14 Bis com a promessa de que estaria pronto no Dia das Mães. Ela já é uma escola e a parte da creche ainda estava em construção, só que essa construção já vem desde o ano passado. E aí, Dia das Mães chegou e nada. Eu continuei com ela em casa. E aí, o prazo que deram foi na segunda quinzena de agosto. Só que semana passada a gente teve uma reunião informando que só para novembro ou dezembro. Enquanto a obra não sai do papel, Poliana paga uma cuidadora particular. Um gasto pesado para o orçamento da família. Eu estou pagando no momento R$700 para poder ela ficar. Aí eu tenho gasto com alimentação, com fralda, com tudo, né? Por fora, né? Onde ela poderia estar na creche e eu estar conseguindo ir trabalhar tranquila, né? E na creche fica um lugar mais seguro, né? Onde ela está ali não só ficando, mas ela está ali aprendendo. Todos os dias, Poliana e o marido caminham juntos até a creche do filho de 3 anos. Depois, ela segue sozinha com Yasmin até o local onde trabalha, também em Boa Viagem. Antes de iniciar o expediente, entrega a bebê para a cuidadora e só a reencontra no fim do dia. Pernambuco é o 5º estado do país com mais crianças com até 3 anos de idade fora da creche por dificuldade de acesso. São quase 150 mil vagas que deveriam existir, mas não existem.
Enquanto no Brasil nós temos 1/5 das crianças com dificuldade de acesso, no estado de Pernambuco, cerca de 1/3 das crianças ainda enfrentam dificuldade de acesso por falta de vaga ou por não atendimento naquela etapa. É importante dizer que a creche, ela não é uma etapa obrigatória da educação básica, diferente da pré-escola, mas que ainda tem 1/3 das crianças no estado de Pernambuco cujas famílias querem que elas sejam atendidas em creche e têm dificuldade de acesso. Então, nesse sentido, é muito importante reforçar políticas em regime de colaboração entre a União, o Estado e os seus municípios ali em Pernambuco, para entender essa demanda, entender as particularidades de atendimento e ter um plano de expansão para que possa atender essas crianças que têm esse desejo e que precisam disso para o seu desenvolvimento pleno. No Brasil, 6 estados concentram mais da metade de toda a demanda não atendida. Juntos, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Pará, Pernambuco e Maranhão somam 2,28 milhões de crianças sem vaga. Ainda segundo Todos pela Educação, a falta de vagas afeta principalmente os bebês de 0 a 1 ano. Quase 1/4 deles está fora da creche por dificuldade de acesso. Entre as crianças de 2 e 3 anos, a taxa é menor, mas ainda preocupa, cerca de 15%. Na creche, ele pode estar num ambiente seguro, ele convive com outras crianças, ele recebe os estímulos necessários para o seu desenvolvimento. E é um desenvolvimento que vai ter efeitos para toda a vida dessa criança. Portanto, se nós não olharmos para essa etapa da creche com muita atenção e com muita intencionalidade para que as crianças mais vulneráveis tenham acesso a esse serviço, nós vamos privar uma geração de crianças da possibilidade desse desenvolvimento pleno para toda a vida. Garantir vagas de creche para todos é dar amparo às mães e apoio ao desenvolvimento humano dessas crianças. A creche ela não significa depósito de criança, ela significa segurança, ela significa apoio, ela significa aprendizado. Porque a criança, quando a gente coloca na creche, muitas pessoas acham que a gente larga a criança, mas não. Eu trabalho em creche, eu tenho todo um processo com a criança. A gente inicia a coordenação motora, coordenação espacial, a gente inicia letramento, tudo na creche. A Prefeitura do Recife disse que, de acordo com o levantamento mais recente do Ministério da Educação, Recife foi a capital brasileira que mais gerou vagas em creche. Ainda de acordo com a Prefeitura, em 2021, a cidade contava com 6.439 vagas em creches e atualmente tem 13 mil vagas. A Prefeitura disse ainda que, em relação à creche municipal 14 bis, a unidade está passando por obras de ampliação que devem ser concluídas até o fim deste ano, para garantir mais conforto e bem-estar aos estudantes e professores da rede. Você acompanhou na reportagem que o estudo mostrou uma falta de quase 150 mil vagas de creches em Pernambuco. É o 5º estado do país com mais crianças à espera de uma vaga. Gustavo Ferreira vai entrar também nesse assunto com a gente. O que tem sido feito para diminuir esse número tão alto, hein, Gustavo? São muitas vagas abertas, né, Maristela? São muitas crianças, muitos pequenininhos fora, né, dessa oportunidade, sem ter a chance dessa primeira educação que é fundamental para o desenvolvimento dos meninos, das meninas também. A gente sabe que a educação infantil ela é uma responsabilidade discricionária dos municípios, mas a gente vai conversar agora com o Natanael Silva, que está aqui ao meu lado. Ele é secretário executivo de articulação municipal do governo de Pernambuco, para saber o que o governo vem fazendo e qual suporte, secretário, o governo vem dando aos municípios. Que parceria vocês conseguem estabelecer para poder diminuir esse número de vagas aí que estão faltando? São 150 mil, é muita gente. Como é que o governo está ajudando? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que nos escutam, nos veem nesse momento. Olha, o governo de Pernambuco assumiu um compromisso extraordinário e pioneiro, que foi olhar para essa realidade, tomar para si. E aí a governadora Raquel Lira, já no primeiro ano de governo, firmou, né, e aí aprovou, por meio da lei enviada à Assembleia, o Juntos pela Educação, que trouxe a possibilidade de Pernambuco dar as mãos aos municípios, que é onde acontece a primeira infância, que é onde as vagas precisam ser disponibilizadas. E aí são 250 equipamentos, né? São creches, centros de educação infantil para atender de creche a pré-escola em todas as regiões do estado.
13 licitações já foram publicadas. A primeira licitação com 51 equipamentos, já com ordem de serviço. Essas obras já iniciaram. Os equipamentos serão mobiliados e o custeio desses equipamentos acontecerá no primeiro ano pelo governo do estado. Secretário, essas obras que já começaram são onde, quando devem ser concluídas e quantas vagas elas devem gerar aí para esse público, esse déficit, né, da educação infantil? A meta do governo do estado é de 60 mil novas vagas, equipamentos de 10 salas de aulas, nós temos nesse bojo de construção. Temos também equipamentos de 5 salas de aula, equipamentos para atender acima de 280 crianças e equipamentos também para 160, 170 crianças. Toda essa construção e essas entregas já começarão a acontecer final desse ano, início do próximo ano, e a previsão é que a gente tenha a possibilidade de estar entregando esses equipamentos até meados do próximo ano. Esse é um compromisso que, como falei no início, é pioneiro. É um momento de Pernambuco que Pernambuco vive, que é extraordinário para atender a pré-infância, né? Os meninos que começam e precisam de uma base fortalecida desde o momento do 0 aos 3 anos de idade. Secretário, rápido, antes da gente encerrar, onde serão essas novas creches, esses novos centros que já estão em construção, devem começar a ser entregues agora no fim do ano, início de 26? Esses equipamentos da primeira licitação, que a ordem de serviço já aconteceu, nós temos em Arco Verde, nós temos em Lagoa Grande, mas, como falei, está espalhado por todos os territórios, né, por todas as áreas de desenvolvimento, os territórios de Pernambuco. Logo, assim que as próximas ordens de serviço forem sendo dadas, as construções também vão iniciar nesses outros municípios. Todos os municípios pernambucanos serão contemplados, os 184 municípios. Muito obrigado, Nathanael Silva, secretário executivo de articulação municipal do governo do estado, falando aqui com a gente, mantendo esse compromisso, afirmando que 60 mil novas vagas devem ser criadas e esses novos centros, essas novas creches devem ser entregues em todas as regiões do estado já a partir do final de 2025. Maristela, volto com você. Um anúncio muito importante, né, Gustavo, e que a gente vai ficar de olho, as mães, os pais, os responsáveis pela criança, né, sempre muito atentos, né? Nós vimos, inclusive, uma reportagem, né, como a rotina da família muda quando não tem vaga de creche perto de casa. Por isso, nós convidamos a Elizabeth Varjal, que é pedagoga, para uma conversa sobre este assunto. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao NA1. Boa tarde. Por favor, pode sentar aqui. Elizabeth, nessa faixa de idade bem específica, né, de 0 a 3 anos, o que impacta a não ter a vaga de creche? Por que a creche é tão importante nessa fase inicial da vida? Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Veja, essa é uma etapa fundamental na vida da criança, não é? É o momento em que a criança interage, é o momento onde a criança vai construir o seu psiquismo, não é? É o momento onde a criança vai construir todas as competências que vão permitir que ela seja um cidadão ou uma cidadã participante da vida social. Então, as políticas públicas, elas têm que contemplar a creche como uma extrema prioridade da educação nacional. A falta de creche pode gerar consequências para as próximas etapas dessa criança? Por exemplo, a alfabetização? Com certeza. Muitos estudos e muitas pesquisas já anunciam e já comprovam cientificamente que uma criança que frequenta uma creche, frequenta a educação infantil, né? A creche de 0 a 3 anos e a pré-escola entre 4 e 5 anos, ela constrói um capital social que muitas vezes não pode ser adquirido, sobretudo as crianças que vêm de lares desfavorecidos financeiramente, né? Economicamente. Então, faz toda a diferença, inclusive no processo de alfabetização, porque essa etapa da educação, ela permite, não é, um ambiente alfabetizador, um ambiente onde a criança interage com a linguagem, com a história, com a contação, com a interação entre os outros. Ela vai aprender a se conhecer, a conhecer o outro, não é? Ela vai brincar, ela vai conviver, ela vai se expressar, não é? Ela vai explorar o ambiente. Então, é todo um trabalho educativo. A creche não é um lugar para se ter uma criança como um depósito. Como nós ouvimos na reportagem, né? Uma mãe falando exatamente sobre isso e essa dificuldade. E não ter a creche perto de casa, isso impacta diretamente a rotina de toda a família, né? A reportagem trouxe esse levantamento que eu tenho aqui também, do Todos pela Educação, que Pernambuco é o 5º estado do país, né? Com mais crianças de até 3 anos fora da creche por falta de acesso. E são muitas vagas que deveriam existir e não existem. Isso se reflete no desenvolvimento infantil, mas também muda, né?
essa rotina, porque muitas vezes a família, né? No caso da família que nós vimos na reportagem, né? Essa família teve condições de pagar uma cuidadora, mas essa não é uma realidade de todos, né? Exatamente. Veja bem, as políticas, né, de educação infantil, elas deveriam estar, digamos assim, articuladas às políticas de emprego, né? Para que as creches, por exemplo, pudessem acolher as crianças no horário de trabalho das mães, né? Para que as mães pudessem colocar seus filhos na creche. Né? Eu vejo, por exemplo, a política de educação infantil no Brasil muito preocupante, sobretudo depois do relatório, né, da campanha de Educação para Todos, que acaba de fazer um levantamento das metas cumpridas pelo Plano Nacional de Educação e a meta da educação infantil, não é? Que era exatamente ter 50% das crianças dentro da creche, não foi absolutamente cumprida. Cerca de 41% apenas. E assim mesmo porque a região sul e sudeste passaram da média. A região nordeste e a região centro-oeste ficaram muito abaixo e a região norte foi a de menor desempenho nessa meta. Então, o cenário é muito preocupante, não é? Porque você sabe que a educação é um direito social e, como tal, é um direito que tem custo. É um direito de realização progressiva. Ele precisa ter o orçamento conquistado, não é? A meta 20 do Plano Estadual de Educação, que estrutura a educação nesse país, diz que o PIB de 10%, né, o Produto Interno Bruto do país, deve ser aplicado na educação. Desde 2015, que nós temos apenas 5,1%. Essa é a razão que não vai ter creche. E pensando nessas metas que não foram alcançadas até aqui, que cenário a gente pode visualizar nos próximos 10 anos? O que é preciso fazer para reduzir esse déficit? Veja, o cenário é muito preocupante, que essa nova geração, quer dizer, esse novo decênio, que deveria ser um decênio para inaugurar, não é? Os avanços, ele vai ser simplesmente o cumprimento do que não foi cumprido. Não é? Então, eu acredito, e aí eu convoco a população para um controle social mais rígido. Não é? Um controle social que permita que a educação nesse país seja uma prioridade, e uma prioridade também dentro do orçamento público. Não é? Isso é fundamental. A população precisa entrar com controle social para que as metas do Plano de Educação Nacional de Educação sejam cumpridas. Perfeito, Elizabeth. Quero muito agradecer a sua participação ao vivo aqui no NA1. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. O NA1 segue falando sobre o combate à violência contra a mulher. Lilian Oliveira, que estava numa escola, está agora no Centro das Mulheres do Cabo, onde se discute os avanços da Lei Maria da Penha. Com quem você está agora, Lilian? Maristela, estou com Cileide Silva, que é uma pessoa muito importante também para essa luta no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Ela foi a primeira mulher atendida pela lei, né? E isso foi em 2006. Passou anos em um relacionamento abusivo, né, Cileide? Queria que você contasse o que te ajudou a romper o silêncio e o que mudou depois que você conseguiu denunciar. Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Olha, o que me motivou foi o apoio do Centro das Mulheres, porque eu me senti, depois de 20 anos, sofrendo num relacionamento mais do que abusivo, porque todas as formas de violência eu passei. O que me motivou foi a segurança, foi ter uma pessoa, dizer assim, você não está só, a gente vai com você, a gente vai lhe ajudar, a lei vai lhe ajudar, está do seu lado. Então, no momento, eu não sabia sobre a Lei Maria da Penha, não sabia nada sobre a lei. E o que mudou depois de tudo isso, né, depois de ter criado coragem para chegar até o orelhão e ligar, primeiro foi o sofrimento dos meus filhos, porque eles sofriam junto comigo e chega um momento em que você não aguenta mais. A minha filha disse, mãe, a senhora tem que fazer alguma coisa, porque a gente vai terminar morrendo assim. E a força que as meninas me deram aqui, e o que mudou na minha vida, depois de tudo isso, foi ter a minha vida de volta, ter renascido. Eu considero assim, que eu renasci. Acho que é por isso que eu vivo tão feliz todos os dias da minha vida, com chuva, com sol. Do jeito que o dia tiver, eu estou feliz, porque eu nasci de novo, sabe? Eu pude fazer coisas, porque quando eu entrei nesse relacionamento, eu tinha 16 anos. Então, eu não tinha vivido nada da vida. E saí com 36 anos.
Então eu vivo como um adolescente. Eu costumo dizer que completo o ano no dia que a lei nasceu, no dia que a lei completa, né? Então eu tenho 19 anos, estou na flor da idade e sou muito feliz. Minha vida mudou completamente, não tem palavras, por mais que eu fale, que eu pense, que eu diga, não tem palavra para explicar o que eu sinto todos os dias quando eu acordo e sei que estou livre, né? Que estou sossegada, porque não tem dinheiro que pague a paz, o sossego, né? Cileide, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouco da sua história com a gente, da sua força, né, que foi muito importante também para que a lei tivesse esse alcance que tem hoje. Vou só pedir licença para passar aqui e sentar ao lado da Lucidalva Nascimento, que foi a primeira advogada a acionar a Lei Maria da Penha, que foi no caso da Cileide, né, Lucidalva? Como é que foi ser pioneira nessa solicitação? Boa tarde. Boa tarde. Para nós, do Centro das Mulheres, foi um grande avanço no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra a mulher, porque era 40 dias que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia sancionado a lei e naquele dia, naquela sexta-feira, era o dia que a lei entrou em vigor. E Cileide já havia chegado no centro na segunda-feira, mas ela não estava muito confiante. E no Centro das Mulheres do Cabo, no atendimento, a gente sempre respeita o momento da mulher. E aí a gente falou, eu juntamente com a Ildiane, a psicóloga, de que se acontecesse alguma coisa, ela nos procurasse. E na sexta-feira, de fato, aconteceu. Ela sofreu violência psicológica e violência física. E, como ela falou, foi no orelhão e nos acionou. E aí nós fomos numa equipe, Nivete também foi, a nossa colega Ana Maria, que não está mais aqui, também foi para a delegacia. E lá eu, inclusive, levei a lei impressa para comprovar para o delegado que o tempo já era tempo da lei. Esse novo arcabouço jurídico na nossa legislação brasileira que ia dar conta e que ia responder a Cileide aquela violência sofrida. E aí nós conseguimos, e é muito bom, é muito gratificante a gente perceber o quanto Cileide cresceu e retomou a sua vida. Lucidalva, muito obrigada, viu, pelas informações, mostrando aí também a efetividade da lei, né? Só para a gente finalizar, queria conversar com a Isabel, que é coordenadora geral do Centro de Mulheres do Cabo. Qual a programação para hoje? É aberto, quem mora aqui, quem quiser vir visitar, pode vir? Sim, a gente hoje tem um seminário alusivo aos 19 anos da Lei Maria da Penha, que todo ano a gente comemora, fruto desse trabalho que a gente tem feito de salvar a vida das mulheres, como fizemos com Cileide. Muito obrigada, viu? É isso, gente. Hoje à tarde está aberto aí para todo mundo. Volto contigo, Maristela. Obrigada, Lilian. Agradece a todas as mulheres, depoimentos fortes, importantes. A gente reforça essa campanha sempre aqui do Agosto Lilás. O presidente Lula cumpre a agenda hoje aqui em Pernambuco. Ele chegou ao aeroporto do Recife por volta das 10 da manhã. De lá, ele seguiu para a inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobras, em Goiânia, na Mata Norte, que vai produzir medicamentos essenciais ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Você agora acompanha imagens ao vivo do discurso do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Também estão presentes Ana Paula Menezes, presidente da Hemobras, e Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco. O presidente Lula deve falar na sequência. E você acompanhou no NE1 de hoje a paralisação do metrô do Recife por causa da visita do presidente Lula. Metroviários fizeram um protesto para a privatização, contra a privatização do serviço. Nós procuramos o governo do estado para saber como está o andamento dessa negociação junto ao governo federal. Em nota, o governo disse que desde 2023 tem conversado com o governo federal sobre a necessidade de ampliar os investimentos no metrô do Recife e que tem acompanhado os estudos do modelo proposto pelo governo federal para a concessão dos serviços metroviários na região metropolitana. O tratamento para pessoas neurodivergentes quase sempre inclui vários tipos de terapia. O acompanhamento é feito com diversos profissionais. Em clínicas especializadas, a participação de cães tem sido cada vez mais frequente. Especialistas dizem que a interação com os animais ajuda no desenvolvimento dos pacientes.
Dom é um Golden Retriever que tem 6 anos de idade e pesa mais de 40 quilos. Quando fica assim, todo esparramado no chão, mostra o quanto está à vontade no espaço. E como isso é importante para que o trabalho seja bem feito. Os primos Larissa, de 10 anos, e João, de 8, interagiram com o animal durante as atividades de linguagem e outras dinâmicas que pareciam brincadeira. As crianças adoraram. Quando é um cachorro mais mansinho, faz a gente não ter muito medo, sabe? A experiência é muito legal. João deu comida que serve de premiação para os acertos do animal e teve até o que podemos chamar de troca de carinho. Foi a parte que deixou o menino mais impressionado. Na primeira vez, doeu um pouquinho. Mas na segunda, foi tranquilo. Mas doeu um pouquinho porque ele é pesadão, né? Não é porque ele é brabo. A atividade do circuito serve para estimular a coordenação motora das crianças, dar noção de lateralidade e organização espacial. Dom é um cão de serviço assistido que ajuda no apoio à educação das crianças. Nesta atividade, fizeram uma dinâmica com as letras, associando as imagens. Cássia é psicopedagoga e tutora de Dom. Explicou como é esse trabalho realizado pelo animal. Nós trabalhamos as letras, né, o alfabeto, trabalhamos números. Então, o cão tem que pegar objetos, tem que interagir ou passivamente ou ativamente com as crianças, né, dentro do objetivo que o profissional está buscando. Se ele quer trabalhar letras, se ele quer trabalhar números, se ele quer trabalhar a parte emocional, o cão ele é preparado para qualquer um desses serviços. Cássia também falou sobre como cães devidamente treinados podem ajudar no desenvolvimento das crianças neurodivergentes e com diagnósticos como autismo e TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Crianças que têm dificuldade na fala, né? Então, nós fazemos um trabalho para que ele fale o nome do cão, para que ele faça comandos com o cão, para que ele possa interagir com o cão. Então, assim, é um trabalho bem difícil para algumas pessoas, porque tem a dificuldade na fala e o cão é um atrativo para que ele faça isso. Isabela é mãe de Larissa e tia de João. Diz que a presença do animal faz toda a diferença no aprendizado e terapia dos meninos. Hoje a gente percebe que eles estão tão, assim, eles têm tantas atividades, eles estão muitas vezes em telas o tempo todo, então sendo super estimulados. E quando eles estão nesse momento de interação com o cão, eles se concentram ali, eles respiram, eles sentem o cão, eles desligam, né? Eles realmente desligam dessa hiperatividade deles. Nesta clínica, que fica no bairro da Tamarineira, zona norte do Recife, o cão faz o tratamento assistido por animais, chamado TAA. Os donos do espaço oferecem esse serviço. A cadela se chama Nana. Também é da raça Golden Retriever e tem 6 anos. Tem papel fundamental nessas atividades com crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Um deles é Roberto, de 21 anos. Ele tem diagnóstico de autismo nível de suporte 3, o mais severo. Nana tem sido uma grande parceira dele. O simples fato do animal estar presente, ele já traz emoções positivas, que a gente chama da função de elicitador de emoções positivas. Mas a gente pode sim usar o alisar o pelo, mas o alisar o pelo não é simplesmente alisar o pelo. A gente está muitas vezes trabalhando, como por exemplo com o Roberto, a gente trabalhou a questão dele fazer contato com esse animal, que é uma das coisas que ele tem dificuldade. Quando ele chegou para a gente, era muito mais difícil, ele não percebia nenhum animal. Hoje ele já olha, Roberto, ele já olha, ele já faz carinho, interage, que não era assim. 2 vezes por semana, Roberto está por aqui. São 50 minutos de sessão, onde interagem um bocado, mesmo que a intenção não seja acostumar o paciente com um animal. Ao momento que ele começa a interagir com o animal, a perceber esse animal, ele começa também a expandir e perceber as pessoas, né? Que é o que a gente está percebendo. A gente está vendo que
ele começou a perceber melhor os animais, passou um tempo nessa percepção, mas agora ele já percebe melhor quando chega alguém, quando entra alguém que antes passava tranquilamente despercebido. E hoje ele já consegue perceber essas pessoas. Que legal essa troca, essa interação, né? Nana só faz o bem. Agora imagens para você da área central do Recife. Bora lá para fora, janela aberta do Recife, da área central. O céu tá bastante nublado, né? A gente percebe uma nuvem aí mais escura. A previsão da APAC é a seguinte, tá? Que chove ainda hoje à noite, mas uma chuva rápida e fraca. Agradeço demais a sua companhia. O NE1 volta amanhã. Vai lá no Globoplay para rever ou compartilhar as nossas reportagens. Uma ótima tarde para você. Bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.